Glória a Deus. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Esta manhã de quinta-feira, terça-feira, abençoada por nosso Deus. Romanos capítulo 14. E o versículo 9. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta ao povo de Roma. Ao povo de Roma que estava precisando ouvir esta palavra. E hoje ele escreveu e enviou para nós, para que nós podemos anunciar essas palavras ao coração dos povos. Romanos capítulo 14, versículo 9, diz assim: porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos. A palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos revela que o apóstolo Paulo, pela ajuda do Espírito Santo de Deus, trazendo esse ensinamento para o povo de Roma, e todo aquele que estava ao seu lado, e escreveu e enviou para as congregações, para os povos, para que o povo viesse entender e compreender que após esta vida, após esta morte, tem a vida eterna, o qual esta vida que nós estamos nela é passageiro, tem um tempo determinado. Até por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela que o apóstolo Paulo, chegando na cidade de Atenas, quando ele ficou de frente à porta da cidade de Atenas, a palavra de Deus nos revela que o Espírito de Paulo se comoveu de ver muitos altares naquela cidade. Cada um tinha os seus ídolos, cada um tinha as pessoas o adorassem, mas a principal Deus daquela cidade de Atenas é Deus de Diana. Mas quem é esse Deus de Diana? É o sol. Eles adoravam o sol, que dizia que é o Deus fertilizante, que tudo que eles pediam, concedia. Não é assim? A palavra de Deus nos revela, nos mostra que o apóstolo Paulo, com a sua palavra, ele começou a pregar o Deus desconhecido, que fez o céu e a terra, e que tudo nesse mundo há, e as constelações do céu. O que é a constelação do céu? É o sol, a lua, as estrelas. E a palavra de Deus foi pregada para aquele povo, e o povo, muitos daquele povo acreditou na palavra do homem de Deus, o apóstolo Paulo. E hoje, e aí traga essa palavra que ele falando para aquele povo de Atenas, que Deus deu um tempo determinado para com toda a humanidade, um tempo determinado para viver aqui nesse mundo, aonde que
nós sabemos que as nossas vidas aqui nesse mundo é passageiro. Tem um tempo determinado. Eu não sei que hora, que dia, que minuto que eu vou sair desta vida, que não vou fugir da realidade da palavra de Deus, aonde que quando nós obedecemos a palavra de Deus, aleluia, nós alcançamos salvação, nós saímos desta vida para a vida eterna. Após a morte vem outra morte, a vida eterna, aonde uns vai para a vida eterna, que estará junto com nosso Senhor Jesus nas mansões celestiais, a Nova Jerusalém, e outro para vergonha, desprezo eterno, que vai para o lugar por nome Hades. Escapa-te da tua vida. Jesus te ama, Jesus quer fazer algo na tua vida, Jesus quer conceder a vida eterna em vossas vidas, que você vem fugir da morte, da segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual, vai sofrer eternamente. E a palavra de Deus diz, para nós fugir da condenação, para nós fugir da segunda morte, nós temos que entregar nossas vidas a Jesus. O apóstolo Paulo falando com a sua palavra, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. No sentido dele falar, já estava falando, eu não tenho mais sentido sobre a minha vida, mas eu tenho sentido na vida em Cristo Jesus, porque Cristo morreu e ressuscitou, está ao lado do Pai. Jesus ao lado do Pai, é o qual que nos concede a vida eterna e nos tira da morte espiritual. Muitos estão mortos espiritual em vossas vidas. Aceita, faz um compromisso com o Senhor Jesus. Eu faço apelo com a sua vida. Eu faço apelo com a sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Adquire a vida eterna. O único que pode nos conceder a vida eterna é nós entregar nossas vidas a Jesus, porque é Ele que nos concede a vida eterna e nos tira da morte, da segunda morte. A segunda morte é sofrimento, vai sofrer eternamente, mas se você fazer o compromisso com o Senhor Jesus, aí você vai alcançar a vida eterna. Jesus morreu, Jesus Cristo morreu e ressurgiu entre os mortos, ressuscitou da morte, está ao lado do Pai, Ele que nos concede a vida eterna. A Bíblia, a palavra de Deus diz, Jesus diz com a sua palavra, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou, Jesus disse dessa maneira, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus, ao nosso Criador, se nós não se aproximar de Jesus Cristo, porque é o único que pode nos proporcionar e nos conceder a vida eterna e nos tirar da morte, nos tirar da segunda morte. É nós entregar nossas vidas a Jesus Cristo. Aleluia! Jesus está voltando em duas fases. Meu amigo, Jesus está voltando hoje. Nesses instantes, nesse mundo todo, alguém está morrendo. Aí Jesus está voltando para essas pessoas. Agora não sabendo de qual maneira, se é para a vida eterna ou para a vergonha e desprezo eterno. Aí fica entre ele, essas pessoas, a Deus. Mas a segunda fase
É quando Jesus vem buscar a sua igreja. É quando Jesus vem buscar um povo que fugiu da realidade deste mundo, que fugiu da condenação deste mundo, que fugiu da segunda morte. Porque o único que pode nos tirar da segunda morte, a segunda morte é sofrimento eterno. A Bíblia, a palavra de Deus fala que a segunda morte vai estar no lago de fogo. Estará os ímpios. Quem é o ímpio? É aquele que não fez um compromisso com o Senhor Jesus. E o Satanás, os anjos da treva, e o inferno, até o inferno não vai escapar, vai ser lançado no lago de fogo. É a segunda morte. Aí será sofrimento eterno. Enquanto aquele que fez um compromisso com o Senhor Jesus, ele vai estar desfrutando das bênçãos de Deus, desfrutando de estar ao lado do Criador, ao lado do Salvador Jesus Cristo, o Criador, nosso Pai, nosso Deus. O patriarca Jó diz com a sua palavra: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, que nos últimos tempos se levantará. Nos últimos tempos se levantará. Já está falando de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Redentor. Aleluia. Entregue sua vida a Jesus. Faz um compromisso com o Senhor Jesus. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar a sua vida, não. Mas adquire Jesus. Chama Jesus na sua vida. Lá no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 21. Você que tem uma Bíblia na tua casa, vamos examinar as Escrituras. Vamos examinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é esse Senhor? Quem é esse realmente? Esse Senhor é Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia. Ele está te esperando. Jesus está te esperando pela sua atitude de obediência. Jesus me falou com a sua palavra: se o Filho do Homem vir sobre a terra, encontrará fé ou obediência à minha palavra? Você é especial para Jesus. Você realmente é especial para nosso Senhor Jesus. Foi por essa razão que Jesus veio a este mundo, para nos conceder a nossa salvação, nos adquirir a vida eterna e fugir da segunda morte, a morte, sofrimento, a morte aonde que vai estar sofrendo eternamente em vossas vidas. Jesus te ama. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Está ao lado do Pai para nos conceder, nos proporcionar, aleluia, a vida eterna e nos tirar da morte, porque Ele morreu e ressurgiu dos mortos e nos concedeu a vida eterna, o qual que está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar a nossa salvação, a vida eterna, o qual que nos morreu e ressurgiu da morte, está ao lado do Pai, a sua destra, intercedendo por nós. Enquanto que está lá intercedendo por nós, quando Ele vir, Ele não vai interceder mais por nós. Vai vir buscar um povo que fugiu da realidade deste mundo, do qual que fugiu da condenação, fugiu da segunda morte,
Jesus morreu e ressurgiu dos mortos para nos conceder a vida eterna. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Senhor, que o Espírito do Senhor vem falar fortemente ao coração dessas pessoas. Ó meu Deus, eu coloco a vida deles ao teu cuidado. Ó meu Deus, abençoa a vida deles, ilumina seus passos, guia os seus passos, aonde que eles colocar as plantas dos teus pés, seja protegido, guardado, protegido, abençoado, em nome do Senhor Jesus.